enquanto a duquesa estava sozinha à mesa, saboreando algumas fatias de doce. Algumas senhoritas observavam de longe e acharam que aquele era o momento perfeito para se aproximarem dela. Muitas acreditavam que Irina era tão perfeita que sentiam certa insegurança em puxar conversa. No entanto, demoraram demais para criar coragem. Quando olharam novamente para o lugar em que Irina estava sentada, perceberam que a cadeira estava vazia. Tinham desperdiçado uma chance perfeita de falar com ela. O jardim de rosas da família imperial era famoso por ser o maior do continente. Durante o dia, recebia convidados ilustres de outras nações. Mas, nas noites de baile, tornava-se o refúgio de casais apaixonados. Irina, que havia saído para tomar ar por se sentir sufocada e solitária, notou várias sombras de pessoas próximas. Entendeu então por que o salão de repente parecia mais vazio. Os convidados não tinham ido embora, apenas estavam procurando lugares para ficarem a sós. Ela achou estranho não haver sequer uma lâmpada iluminando aquele jardim. Ao perceber que era um local romântico para casais, decidiu que seria melhor voltar. Assim que se virou, percebeu que estava sendo observada há algum tempo. Foi nesse instante que Pervin colocou a mão próxima ao seu rosto. Ela estranhou o gesto e também o semblante dele, que parecia meio decepcionado por encontrá-la em um lugar assim. Ele comentou que era ousado demais de sua parte estar sozinha em um espaço usado por casais em busca de privacidade. 15 minutos antes, Pervin conversava com o imperador sobre a visita do grão-duque Lilian. O irmão de Irina planejava ir até a casa de Charles para investigar o que estava acontecendo com o casamento dela. Lion, que governava o ducado de Verma, havia sucedido o antigo duque. A única vez que Pervin o encontrara foi durante o próprio casamento com Irina. Já desconfiava que o assunto giraria em torno da questão de um herdeiro. O imperador contou que para o grão-duque esse era um tema delicado, pois o casal ainda não tinha filhos. O imperador, contudo, achava que estavam se preocupando à toa, pois no ritmo em que as coisas iam, o herdeiro logo apareceria. Apesar de dizer que não se preocupava com isso, Pervin ficava apreensivo por Irina. Essa conversa já havia surgido durante uma reunião com os anciões da família Charles. O imperador aconselhou que ele não se preocupasse tanto, lembrando que Pervin não estava na linha de sucessão, mas, mesmo assim, ele era o chefe da família. Enquanto falavam sobre herdeiros, Pervin observava Irina sentada sozinha à mesa comendo. Sabia que, embora desejasse muito um herdeiro, filhos não surgiam apenas por vontade. Também sabia que Irina ainda não estava pronta para assumir uma responsabilidade tão grande. Decidiu que precisaria ir com calma, já que ela havia adotado uma postura mais dócil há pouco tempo. O imperador percebeu que falava sozinho, pois Pervin só tinha olhos para a esposa. Comentou que o grão-duque planejava se hospedar na mansão para verificar o estado da irmã. Ao notar que Irina tinha desaparecido, Pervin se preocupou. Apressou-se em se despedir do imperador, alegando ter assuntos urgentes. O imperador disse que a tinha visto indo para o jardim. No momento presente, Pervin olhava para Irina, claramente chateado, e pediu que ela esperasse. Ela respondeu que havia esperado, mas, como ele demorou demais, começou a se sentir sufocada e decidiu sair para tomar ar. Não entendia por que ele insistia em deixá-la sozinha. Pervin ficou bravo ao perceber que ela tinha se perdido e nem sabia onde estava. Ela não fazia ideia do quanto ele havia procurado por ela. De repente, ele se surpreendeu ao notar que estavam debaixo de um ramo de visco. Perguntou se ela sabia o que significava um casal se beijar sob o visco. Ela respondeu que aquilo não tinha nada a ver com eles. Ele quis saber o motivo, já que além de marido e esposa, eles também poderiam ser amantes. O importante era amarem-se. Mas Irina não parecia convencida de que se amavam. Surpreendeu-se quando ele disse que pelo menos tinha certeza do que sentia. Ela ficou confusa, sem saber se ele estava apenas levado pelo momento ou se era efeito do álcool. Ele já havia sido rude com ela várias vezes e até alertara para não provocar emoções nele, mas agora dizia que tinha sentimentos por ela. Enquanto conversavam, Irina percebeu que outras pessoas se aproximavam. Pervin foi o único a ouvir algo que a deixou curiosa sobre o motivo de ele ficar inquieto. Ele pediu que ela ficasse parada e prometeu explicar depois. Então, segurou seus ombros e beijou seus lábios. Enquanto estavam escondidos, o casal procurava por Lady Irina. Enquanto Leblon buscava por ela, uma jovem senhorita caminhava atrás dele, tentando de todas as formas desencorajá-lo a continuar a procura. O duque,
porém, não queria saber daquela moça. A única que lhe interessava era Irina. Enquanto isso, Perven abraçava a esposa e pedia que ela permanecesse calma. Acreditando nele, ela percebeu que o marido fazia um enorme esforço para fingir que estavam apenas se beijando. Estranhava a situação, pois antes ele havia reclamado tanto da tradição do Visco e, agora que podia beijá-la de verdade, preferiu não fazê-lo. A loira, que seguia Leblon, não desistia e usava todas as suas artimanhas para convencê-lo a abandonar a ideia de encontrar Irina. Alegava que, se o marido dela descobrisse que o duque estava atrás da esposa, certamente ficaria furioso. Mas Leblon não se deixava abalar. Dizia que Perven era apenas um pedaço de madeira sem serventia. O que ele não sabia era que Irina escutava tudo. Ela pensava consigo mesma que aquele duque realmente não conhecia nada sobre seu marido, não sabia o quanto ele podia ser persistente. E, pensando bem, até poderia parecer um pedaço de madeira, mas um que queimava em chamas constantes quando alguém o provocava. Ainda assim, Leblon continuava a afirmar que não se preocupava com Perven. A duquesa era linda e ele iria conquistá-la. Se o marido ficasse bravo, ele ajustaria as contas depois. Foi nesse instante que Irina decidiu agir. Segurou o pescoço do marido e o pusou para junto de si, provando a Leblon que Perven não era nenhum pedaço de madeira e podia beijá-la sempre que quisesse. Após o beijo, Irina olhou para Perven e percebeu seu rosto vermelho. Sua intenção era apenas mostrar a Leblon que desprezava completamente o duque e que seu marido era o suficiente para ela. Mas Perven se empolgou e a beijou de volta, segurando sua cintura com firmeza. Naquele instante, Irina percebeu que ele era um homem cheio de amor. E, por alguns segundos, deixou-se levar pelo momento. Foi justamente nessa hora que Leblon, observando de longe, flagrou os dois. O duque ficou impressionado, achando que apenas Irina estivesse no jardim. Porém, por sua arrogância, ainda desconfiava que Perven fosse frouxo demais para tais gestos. Irina, ao se dar conta da cena, recuou. Não queria se deixar levar pelos impulsos, pois sabia o final daquela história. Empurrou Perven e evitou mais contato, deixando os dois em um silêncio constrangedor. Ele pediu desculpas pelo beijo repentino, explicando que só tentava protegê-la. Ela também se desculpou, reconhecendo que havia tomado a iniciativa. O clima ficou ainda mais pesado entre eles. Tudo graças às provocações de Leblon. Quando Irina comentou que Leblon parecia um homem decente, Perven perdeu a compostura irritado. Exigiu que ela nunca falasse bem de outro homem diante dele. Mais uma vez, o ciúme estragava o clima entre os dois. Mas logo depois, ao perceber sua explosão, ele respirou fundo e tentou se recompor. Irina, meio constrangida, perguntou se sua raiva era por causa do beijo. Para provar que não estava bravo com ela, Perven tomou a mão da esposa, levou-a ao próprio rosto e explicou. O que realmente o irritava eram os olhares assustadores que outros homens dirigiam a ela. Declarava que não queria que ela tivesse consciência de mais ninguém além dele. Irina estranhava o comportamento recente do marido. Pensava que ele queria apenas exclusividade em seu carinho, lembrando-se de quando ele dissera que desejava que os dois se descobrissem juntos. Agora, parecia exigir que fosse o único homem nos pensamentos dela. Ainda assim, ela testou seus sentimentos, retirou a mão do rosto dele e perguntou se ele continuaria a amá-la mesmo que ela não o amasse. Perven não hesitou. Respondeu que a amaria 2 vezes mais. Ao ouvir isso, Irina arregalou seus grandes olhos azuis. Não tinha consciência de que Perven realmente gostava dela daquela forma. Aproximando-se, ele baixou a guarda e confessou com sinceridade, pedia que ela também fosse honesta e revelasse o que sentia. Essas palavras fizeram a protagonista refletir profundamente sobre seus próprios sentimentos. Por mais que admirasse os cabelos loiros e os olhos verdes do marido, ainda hesitava, temia o fim da história que parecia inevitável. Por isso, afastou-se e pediu desculpas. O coração de Perven despedaçou-se, mas Irina afirmou que não podia corresponder no mesmo nível. De cabeça baixa, Irina disse que não era que não gostasse dele, apenas não tinha certeza se realmente o amava. Ela afirmou que os dois tinham um casamento feliz,
mas foi interrompida por Pervin, que declarou que aquilo já era suficiente. Ele não queria que ela o magoasse ainda mais. Mais uma vez, o Duque Loiro se via em prantos por causa de Irina. A protagonista observava as lágrimas caírem dos olhos dele e se sentia mal por isso. Ela colocou a mão em seu rosto e pediu, por favor, que não chorasse e disse que vê-lo derramar lágrimas, por ela lhe doía o coração. O Duque tentava conter-se, mas não conseguia, enquanto fitava os olhos de Irina. Apesar dela estar mais dócil, ainda não demonstrava o carinho que ele desejava. Virando-se de costas, ele pediu que esquecesse tudo, dizendo que aquelas palavras eram apenas fruto de algumas taças de vinho. Mesmo assim, lágrimas continuavam a escorrer pelo rosto do Duque por causa da duquesa Irina. Logo depois, ambos entraram na carruagem e partiram de volta para a mansão. Charles, ao descerem, foram recebidos pela senhora Tilly, a quem Irina cumprimentou como de costume. A senhora Tilly perguntou ao Duque se eles iriam passar a noite juntos novamente. Chateado, ele retrucou perguntando se ela realmente achava que havia clima para isso naquele momento. Ela então quis saber se algo havia acontecido no baile. O Duque não quis responder e apenas subiu rapidamente as escadas. A senhora Tilly concluiu que provavelmente eles haviam brigado. Irina, no entanto, negou. Mas a senhora Tilly conhecia bem aquele semblante, era o mesmo que Pervin fazia desde pequeno, sempre que estava triste a ponto de chorar. Ela explicou que desde jovem, quando ficava de mau humor, seu belo rosto se contraía. Daquela forma. Assim, Irina compreendeu que ele estava chateado porque não recebera a resposta que tanto desejava. Enquanto isso, no quarto, o Duque retirava suas roupas, sentindo-se tolo por ainda acreditar no amor de Irina. Sentado na cama, tinha a impressão de que seu mundo estava à beira de um colapso. Tudo o que ele queria era ouvir de sua amada que ela também o amava agora. Sentia-se ridículo por tê-la beijado e se declarado inutilmente. Achava que havia se perdido na doçura do beijo dela e não conseguira raciocinar direito. Lembrava-se de suas palavras, mas tinha certeza de que o que ouvira em sua mente era diferente da realidade. Mesmo tentando se consolar, no fundo sentia-se afrontado. A frustração o dominava e acreditava que precisava de ar fresco. Quando abriu a porta do quarto, viu de costas a senhora Tilly e a bela Irina. No instante em que Irina virou-se, pressentindo que alguém a observava, o Duque fechou a porta rapidamente para não ser visto. Ambas perceberam que ele havia feito aquilo de propósito, evitando encontrá-la. Do lado de dentro, ele estava completamente devastado. Seu corpo reagia mesmo ao ver Irina apenas de costas, mas acreditava que o melhor seria afastar-se. Decidiu, então, manter distância dela. Dias se passaram e Irina tomava chá no jardim junto à senhora Tilly. Durante a conversa, ela comentou que o mestre estava a evitando. Explicou que, nos últimos dias, ele saía cedo e chegava tão tarde que quase não se viam. A senhora Tilly, querendo ajudar, pediu que Irina contasse o que acontecera no baile. Irina revelou tudo nos mínimos detalhes, buscando compreensão. A senhora ficou furiosa, sem entender como o Duque não percebia o motivo de sua tristeza. Contudo, acreditava que poderia dar alguma clareza à duquesa, já que conhecia Pervin desde pequeno, por ter sido sua babá. Ela explicou que ele sempre fora rígido, mas também gentil e cortês, lembrando até de uma vez em que cuidou de um gatinho órfão. Irina, porém, sentia-se confusa. Para ela, parecia que ele se chateava apenas com ela, mesmo sendo simpático e amigável com todos os outros. E, quanto a isso, nem mesmo a senhora Tilly tinha uma resposta. Naquela manhã, algo diferente aconteceu antes de sair. O Duque parou na porta e aproveitou a presença da senhora Tilly e da jovem Mariarana para fazer uma pergunta. Disse que era a história de um amigo, algo que ouvira recentemente, mas queria saber a opinião delas. Comentou que esse rapaz havia beijado uma mulher, mas que ela recusara sua declaração de amor. Mariarana, lembrando-se do clima romântico do baile, desconfiou de imediato que a história se referia ao próprio Duque e à duquesa dele. Um pouco envergonhado, insistiu que não se tratava dele, mas sim de um jovem rejeitado.
O mordomo Alfred, ouvindo, ficou pensativo e resolveu perguntar se esse homem havia forçado a situação. Naquele instante, todos os empregados olharam assustados para Alfred. O duque respondeu, irritado, que jamais forçaria nada. Mas Alfred retrucou, dizendo que, se aquele homem tivesse beijado a dama da forma correta, não teria sido rejeitado. Continuou, sem noção, afirmando que, certamente, o beijo dele fora lamentável, causando desgosto à dama. As mulheres da casa já pensavam em dar-lhe uma vassourada para fazê-lo calar-se. Felizmente, outra empregada o arrastou para longe, encerrando o assunto. A senhora Tilly tentou consertar a situação, dizendo que o duque deveria enfrentar o problema de frente e mostrar-se determinado. Afirmou que tudo ficaria bem entre esse rapaz e a dama, a menos que ela realmente o odiasse. Lembrou ainda que oportunidades não surgem para aqueles que não desafiam a si mesmos. Ouvindo tais palavras, o duque sentiu-se mais decidido a conduzir sua vida pessoal com firmeza. Já no castelo, o duque não tinha concentração suficiente para lidar com toda aquela burocracia. Os pensamentos dele estavam presos às palavras da senhora Tilly, quando ela mencionou que, a menos que a mulher o odiasse, deveria tentar novamente. Por isso, ele estava disposto a dar outra chance, mas não sabia como se aproximar de Irina de maneira natural, sem deixá-la constrangida. Não sabia se deveria oferecer flores, joias ou até mesmo uma parte do ducado de Charles. Pensava em convidá-la para um jantar, acreditando que essa seria a ocasião ideal para conversar sobre aquilo. Cada vez que pensava em Irina, seu corpo reagia de forma intensa. Agora, bastava lembrar-se do vestido decotado que revelava suas costas, para sentir-se perturbado. Tão distraído estava que nem ouviu quando o imperador começou a falar com ele. O assunto era urgente, pois se tratava dos convidados, que chegariam no dia seguinte. No entanto, logo se deu conta de que o imperador falava sozinho. Mais uma vez, Pervin não prestava atenção. O tema era a visita do Grão-Duque de Lilian, que chegaria no dia seguinte. O imperador queria que Pervin preparasse tudo, pois ele ficaria hospedado na mansão Charles. Estava claro que o duque estava mais distraído do que nunca. O Grão-Duque teria uma breve audiência no palácio antes de se dirigir à residência. Charles dele havia recusado o convite de vários outros nobres, portanto era essencial que Pervin garantisse que tudo estivesse apropriado para recebê-lo. Após refletir bastante, Pervin decidiu mandar uma mensagem para a esposa, admitindo que havia errado. Pediu a ela que aceitasse jantar com ele naquela noite. No entanto, achou estranho o pedido que fez em seguida, que ela vestisse roupas mais fechadas que cobrissem todo o corpo. Irina, apesar de achar exagerado, tentou cumprir a exigência, embora o calor estivesse sufocante. Quando a senhora Tilly anunciou que o jantar estava pronto, Irina respondeu que desceria em 1 minuto. A senhora, porém, achou estranho a duquesa estar vestindo algo tão quente naquele clima abafado. Por isso, avisou-lhe que haveria vários pratos quentes no jantar, demonstrando preocupação. Irina, percebendo que realmente não suportaria a roupa, resolveu escolher outro vestido com a ajuda de Tilly. Enquanto isso, Pervin aguardava na mesa, bebendo um drink. Entre um gole e outro, escutou alguém chamando por ele. Ao olhar para trás, não acreditou no que viu. Irina estava ainda mais bela do que de costume. Ela, sorridente, pediu desculpas por tê-lo feito esperar. O duque, ao ver seu corpo tão exposto, ficou surpreso e incomodado. Lembrou-lhe que havia pedido para que usasse algo fechado, mas ela explicou que estava muito calor e não poderia suportar roupas pesadas. Ele não sabia se o vestido usado era apenas uma escolha inocente ou se ela estava tentando provocá-lo. Irina insistiu que não faria sentido usar um traje até o pescoço em meio àquele clima sufocante, mas Pervin reagiu de maneira exagerada, chamando a atenção não apenas dela, mas também de Mariarana, que observava curiosa. Entristecido, ele explicou que seu corpo também andava muito quente ultimamente e por isso estava apenas se refrescando, jogando água no rosto e enxugando-se com uma toalha. Irina sugeriu que tirasse a farda e permanecesse apenas de camisa. Ele aceitou
e, ao despir-se parcialmente, seus braços musculosos chamaram a atenção da esposa, que corou levemente. Perven percebeu a reação dela e decidiu provocá-la um pouco mais. Abrindo alguns botões da camisa, Irina tentou cobrir os olhos com a mão, mas deixou uma pequena fresta entre os dedos, espiando em segredo. Nesse momento, Alfred entrou e perguntou se o mestre desejava trocar a roupa por algo mais leve. Antes que pudesse responder, Mariarana se lançou sobre Alfred, irritada com a interrupção, afirmando que, se o duque sentia calor, deveria tirar tudo de uma vez. As palavras dela deixaram Pervin entristecido por um instante. Acreditou que seu corpo despertava euforia em Irina, mas a reação dela mostrou que não se importava tanto assim. Curiosa, ela questionou por que ele estava tão interessado nesse tipo de assunto. Aproximando-se, ele explicou que queria se ajustar e se tornar perfeito para ela. Irina, no entanto, achou que ele estava estranho naquela noite, frustrando os pensamentos do loiro. Chateada, lembrava-se de como vinha sendo evitada havia dias, e agora ele parecia de ótimo humor. Ela só queria que as coisas voltassem a ser como antes. Ele insistiu em saber o que aquilo significava, mas admitiu que não poderiam voltar atrás. Algo havia mudado entre eles, e ele sabia que ela também sentia. Calmamente, serviu vinho em sua taça. Quando estava prestes a beber, Irina tomou a garrafa de suas mãos. Disse que não deveria beber, já que não sabia lidar com o álcool e que seria impróprio receber o Grand-Duque de Lilian embriagado. Ele, por sua vez, não conseguia deixar de notar como ela ficava ainda mais bonita, até mesmo quando brava. Segurou-a pela cintura. Nos braços fortes dele, Irina se sentiu apreensiva. O Perven explicou que fazia isso apenas porque precisavam mostrar ao irmão dela que eram um casal unido e feliz. Lembrou-lhe que o casamento deles não era apenas um assunto pessoal, mas também um acordo entre duas nações. Irina, então, entendeu. Perven estava tenso no baile porque teria de fingir gostar dela diante do irmão. Concluiu que naquela noite ele não estava confuso, apenas treinava para interpretar melhor no futuro. Se fosse esse o caso, ela estava disposta a colaborar. Disse que faria sua parte para que ele não tivesse que se preocupar. Ele perguntou se isso incluía também o outro dever conjugal. Irina quis esclarecer. Quando ele dizia outro dever, referia-se a dormirem juntos. Era óbvio que os anciões esperavam uma gravidez em data propícia. Ela explicou que estava tudo bem, já haviam conversado na cabana e ela não pretendia impor nada nem insistir para que ele mudasse de ideia. Mas Perven garantiu que cumpriria sua palavra, a menos que ela insistisse em usar o sachê de almíscar. Nesse caso, admitiu que poderia perder o controle e, irritada, ela retrucou que nunca mais havia usado aquilo e que ele não poderia acusá-la injustamente. Ao perceber que ele começava a se exaltar, Irina colocou a mão em seu ombro. Aproveitando-se do gesto, Perven aproximou-se ainda mais, encostando a cabeça no ombro dela. Ela suspirou e deixou passar. Afinal, ele sempre tinha o hábito de abraçá-la quando bebia.